Olá, meu nome é Marleide, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, e hoje eu vim aqui falar sobre o sistema respiratório e do sistema renal, né, das vias urinárias, e falar sobre esses dois temas e também falar sobre duas doenças que, se o sistema respiratório não estiver funcionando da forma adequada e como assim o sistema renal não estiver também de forma adequada, das doenças que podem acarretar. Então, vamos começar a falar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório ele é responsável por captar oxigênio, né, do meio ambiente e liberar gás carbônico, que está relacionado com o olfato. Podemos, dessa forma, fazer a seguinte divisão, que é a condutora: as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos e os bronquíolos terminais. E também faz parte da porção respiratória, os bronquíolos, os respiratórios, os ductos alveolares e os alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas, né? No qual é retirado o oxigênio do meio externo, disponibilizado para o sangue e após eliminado para o meio. Na respiração temos movimentos, né? O movimento de inspiração, você puxa o ar, e expiração, que você solta o ar. Você puxa o ar para o pulmão e volta, né, com a expiração. E seu centro respiratório está no bulbo. Os órgãos do sistema respiratório são as fossas nasais, a faringe, que é a nasofaringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Então, as fossas nasais é onde passa o ar. Nela se encontra o vestíbulo, né, que comunica com o meio externo, meio exterior, e a região respiratória é a maior parte das fossas nasais, a área olfatória, que é a parte mais superior das fossas nasais. A faringe é um músculo membranoso, comum no sistema digestório e também respiratório. Dessa forma, a nasofaringe faz parte do sistema respiratório. Ela se encontra posteriormente na cavidade nasal. E a digestória chamamos de orofaringe. Na laringe, ele é um pequeno tubo. Ele tem aproximadamente 5 centímetros. Ele é bem pequenininho. Ele tem formato irregular, né? Ele faz a conexão entre a faringe e a traqueia. Na laringe está a epiglote, que é um prolongamento que tem a função de evitar que os alimentos, né, entrem para o sistema respiratório. Então, na laringe tem a epiglote, que faz esse prolongamento, que evita dos alimentos ir para o sistema respiratório. E também estão presentes as pregas vocais, né, que são responsáveis pelo som. A traqueia é formada por cartilagens, tem formato em C, encontra-se depois da laringe. A traqueia faz as ramificações de 2 brônquios, que são chamados brônquios primários. Nos brônquios temos as ramificações da traqueia, que penetra o pulmão na região do hilo, denominados brônquios primários. Penetram pelos pulmões, ramificando em 2 no pulmão direito e 1 no pulmão esquerdo. Esses são chamados de secundários ou lobares, ou que se ramificam, dando origem aos brônquios terciários ou segmentares, que dão origem aos bronquíolos. Os bronquíolos são as ramificações dos brônquios, que não têm cartilagem e medem cerca de 1 milímetro, e que ramificam em bronquíolos terminais, e após os bronquíolos respiratórios, transitando para a parte respiratória, abrindo no ducto alveolar. Os alvéolos pulmonares são localizados nos ductos alveolares, e neles ocorrem, né, o que falamos agora mesmo, né, das trocas gasosas. Eles localizam nos sacos alveolares. Nome difícil, né? E os pulmões têm formato de cone. Ele parece uma grande esponja formada pelos alvéolos. O pulmão é revestido por uma membrana chamada pleura. Então, o pulmão é um órgão, o sistema respiratório é tudo pra gente,
E ao falarmos do sistema respiratório, falamos da importância, né, que esse sistema tem nas nossas vidas, né? A respiração é muito importante. E a gente vai falar sobre o coronavírus, que é uma doença pulmonar, né, que atinge os pulmões, né? Nosso pulmão, nossas vias respiratórias é um órgão muito importante e como tem o coronavírus aí, é um assunto bem polêmico, né? Então, está preocupando todos nós. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus e falar sobre o que ocorre, né? Quando ele já atinge nosso sistema pulmonar, nosso sistema respiratório, né? Então, como ocorre a contaminação do coronavírus? O coronavírus, ele se propaga quando inalamos gotículas de uma pessoa infectada, né? Ele expele no espirro, a pessoa infectada ela espirra e ela ou tosse. E aí quando tocamos alguma superfície ou qualquer outra superfície, uma cadeira, mesa, até mesmo uma caneta, essas gotículas que a pessoa contaminada ao espirrar ou tossir fica no ar, né? E aí a pessoa às vezes de encostar nessas superfícies se contamina. Por isso que fala que é muito importante o uso de máscaras, né? O uso de lavar as mãos, o uso do álcool em gel e às vezes se você não tiver de máscara, cobrir o rosto, né? Para não se espalhar. É coisa simples do nosso cotidiano que evita essa contaminação a outras pessoas, né? Por isso que fala, né, que é bem importante a lavagem das mãos. Lavagem das mãos, álcool gel, distância de 2 metros das pessoas, manter o distanciamento entre as pessoas. Então, como o Covid é um vírus respiratório, ele começa infectando a nossa garganta. Ele se fixa nas células da mucosa, lá no fundo do nariz e na garganta, usando as nossas proteínas que fixa na superfície dela, né? E penetra a membrana das nossas células. O coronavírus, ele fazendo com que a célula produza mais vírus. O nosso corpo pode produzir milhares de cópias desses vírus. Ao fazer isso, destrói essa célula e começa a infectar outras células. Nosso corpo, ao sentir isso, ele começa um processo inflamatório para tentar expulsar esse invasor. Daí começa aquele desconforto e dor na garganta. Depois disso, ele ataca os tubos brônquicos, que são as vias aéreas que chegam aos pulmões, inflamando as mucosas, que revestem esses tubos e ao atacar esses tubos, eles causam irritação e começamos a tossir. E o processo inflamatório fica mais intenso, pois o corpo tenta combater o vírus, né? Ele se inflama tentando combater o vírus. E aí, neste momento, podemos ter outros sintomas, como a febre, acompanhada de mal-estar, inapetências. Esses sintomas podem ser de leves a graves, na qual podem ocorrer insuficiência pulmonar, a falência dos órgãos e até a morte. A maioria dos casos, as pessoas conseguem se recuperar com medidas certas, né? Medidas adequadas, que é a injeção de líquidos, repouso, medicamentos recomendados pelo seu médico. Mas a situação pode piorar se o vírus passar dos tubos brônquicos para os pulmões, onde vai ocorrer um processo de inflamação que chamamos de pneumonia. O grande problema a partir daí é como o nosso corpo vai responder, né? Se ele vai responder bem a essa pneumonia, reagir bem a essa infecção. Pois no caso da pneumonia ocorre um congestionamento nesses pequenos sacos de ar que fica na base dos pulmões, que são os alvéolos, pois são elas que fazem o processo de encher de ar e fazer a troca gasosa, onde recebemos oxigênio e expelimos dióxido de carbono. E se acaso o nosso corpo não recebe oxigênio suficiente, ficamos com insuficiência respiratória, né? E o coração, nesse caso, não consegue funcionar, não consegue ter um funcionamento adequado,
que recebe através da corrente sanguínea, né? Pois o coração depende do bom funcionamento para funcionar da forma correta. Nesses casos mais graves, os pacientes são hospitalizados, precisando de respiradores para ajudar na respiração. O vírus pode se dar início pelo nariz até o reto. Eles podem causar danos em outros órgãos, como o coração, o fígado, os rins e a circulação sanguínea. E há relatos também que teve muitas pessoas que teve sequelas pulmonares. Em alguns pacientes foram constatado isso. Agora vamos falar sobre a função renal, né? Vamos falar sobre os rins, que é um outro órgão muito importante nas nossas vidas. O rins, ele é muito importante no nosso corpo, pois ele tem a função de filtrar as impurezas do sangue, que através da urina eliminamos substâncias que podem fazer mal ao nosso organismo. Então, o que é os rins? Os rins, ele tem o formato ele parece 2 feijões, né? Em tamanho maior, no caso, é bem parecido com 2 feijões. Esses órgãos são ligados aos ureteres, por onde a urina vai sair e vai ser armazenada na bexiga, né? Que é o órgão responsável para fazer esse armazenamento da urina. E quando a urina cai na uretra, após ela cair na uretra, ela vai sair a urina para o meio externo, né? Então, a urina é acondicionada na bexiga, né? Que ela vai fazer esse armazenamento da urina e vai cair na uretra e após no ureter para o meio externo. Sua principal função é excretar produtos nitrogenados do corpo, que contém ureia e mantém concentração de água e sais minerais. O sistema urinário, ele filtra o sangue, armazena e excreta urina e é composto pelos rins, bexiga, ureter e uretras, né? A excreção é muito importante. Excretar a urina é muito importante, pois o excesso pode prejudicar o nosso organismo. Faz a regulação do volume de urina, o sistema urinário, ele faz a regulação de volume de água no nosso corpo, ele faz a reabsorção de potássio e outras substâncias importantes, como a água, aminoácidos e glicose. Eles também mantêm o equilíbrio, né? O nosso equilíbrio do nosso corpo, pois ele remove resíduos do sangue, como ureia, excesso de sais minerais, excesso de água e outras coisas que o nosso corpo não precisa. Então, a função do sistema urinário é limpar toda a impureza que o nosso corpo não precisa, né? E quando algo não acontece da maneira correta, né? Quando os rins não conseguem fazer essa limpeza correta, pode acontecer de muitas doenças, né? Principalmente o mais falado quando não faz essa filtração adequada, surgem os famosos cálculos renais, né? Que são as famosas pedras nos rins. Como se diz, só quem teve essa dor sabe como é. É uma dorzinha bem chata, bem insuportável, né? E por isso é muito importante, dizemos sempre que é muito importante a injeção de líquidos, né? Devemos beber muita água, porque a água faz esse processo de limpar os rins, de lavar os rins e tirar todas as impurezas de que o nosso corpo, o nosso organismo não precisa, né? E por isso é muito importante a injeção de água, principalmente porque eles fazem o processo de filtração, né, desses elementos como o cálcio, o ácido úrico e o oxalato, e quando elas estão em grande quantidade e não tem líquido para fazer essa dissolução, né, que no caso a água, surgem esses cristais que eles formam um volume e se tornam virando esses cálculos renais,
que são as famosas pedras nos rins. Por isso é muito importante cuidar dos nossos rins, tomar bastante líquido, tomar bastante água, né? Para fazer essa lavagem. E é isso. Hoje nós viemos falar sobre o sistema respiratório. Então, assim, o nosso corpo, ele depende, a nossa defesa, nós devemos cuidar muito bem, né? Do nosso corpo, né? Do nosso pulmão, principalmente nessa época de frio, onde tem muitos problemas respiratórios, né? E por isso falado aí no sistema respiratório, no caso, quem tem problema respiratório, de bronquite, asma, essas coisas, esses problemas respiratórios, eles podem, como o coronavírus, ele pega as pessoas que têm baixa imunidade, né? E são pessoas muito suscetíveis ao corona, né? A serem prejudicados pelo corona, podem estar nesses casos mais graves, né? Devido a esses problemas respiratórios. E é isso. E os rins é um órgão muito importante no nosso corpo. Nós devemos cuidar bem dos nossos rins, tomar bastante líquido, né? Para que ele faça esse processo da maneira adequada, da maneira certinha, para que ele possa dissolver fazer essa limpeza, essa lavagem, né? Dessas impurezas que estão no nosso corpo, fazer essa limpeza, né? E é isso. Então, tá aí. Muito obrigada e até mais.